Olá galera, nesse vídeo vamos responder a questão 138 do Enem 2016, segunda aplicação, caderno cinza, ok? Essa questão nos diz o seguinte, uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico, com dados mensais do total de vendas e despesas, ok? Temos aqui os valores, os meses e a legenda do gráfico. O cinza mais claro são as despesas, essas colunas cinzas mais claras, ok? E o cinza mais escuro são o total de vendas, beleza? Ele diz aqui que o lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas, nessa ordem, ok? E ele nos pede quais os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros, beleza? Então, queremos saber quais são os 3 meses em que o lucro foi o maior. Então, queremos saber, pela descrição aqui do lucro, quais os 3 meses em que a diferença entre o total de vendas, que é a barra mais escura, e as despesas, foi as maiores possíveis, ok? Então, em janeiro, por exemplo, nós observamos que o total de vendas foi 2, e as despesas foram 6. Logo, nesse mês, ele não teve lucro, ele teve prejuízo, porque ele vendeu 2 e as despesas foram 6. Então, teve um prejuízo de menos 4. Okay? Então, o lucro aí foi negativo. Da mesma forma, em fevereiro também foi negativo. As despesas foram 6 e o lucro foi só 4. Então, teve prejuízo de 1. Logo, o lucro foi menos 1. Okay? Em março, ele teve lucro, porque ele vendeu mais do que as despesas. O total de vendas foi 3, despesas foram 2. Então, em março, ele teve lucro de 1. Okay? Em abril, novamente, ele teve prejuízo. Despesas foram 7 e o lucro foi 5. E o total de vendas foi 5, então o lucro foi menos 2. Okay? Em maio, ele não teve o lucro foi 0, porque as despesas e o total de vendas foram iguais a 3. Okay? Em junho, ele novamente teve prejuízo, as despesas foram 4 e o total de vendas foi 2. Logo, o lucro foi menos 2, 2 menos 4. Okay? Em julho, ele teve lucro. O total de vendas foi 6 e as despesas só foram 4. Okay? Então, o lucro foi de 2. Então, até agora ele teve lucro em março e em julho. Em março ele lucrou 1. E em julho ele lucrou 2. Okay? Em agosto ele teve prejuízo, porque as despesas novamente foram maiores. Despesas 5, total de vendas 4. Então o lucro foi menos 1. Okay? Em setembro ele teve lucro, porque o total de vendas foi 7 e as despesas foram 3. Então o lucro aqui foi 4. Okay? Em outubro ele teve lucro novamente, total de vendas 5, despesas 4, lucro 1. O mesmo lucro que ele teve em março. Okay? Então, agora ele teve lucro em março, em julho, em setembro e em outubro. Em novembro, novamente, ele teve lucro. Lucrou, total de vendas 8, despesas 7, então o lucro foi 1. Então, o lucro foi 1 em março, foi 1 também em novembro e foi 1 em outubro. Okay? Em dezembro, novamente ele teve lucro, total de vendas 5, despesas 2. Então aqui ele teve lucro de 3. Como nós queremos saber quais dos 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros, então o maior lucro foi em setembro, que foi de 4. Em dezembro o lucro foi 3. E em julho o lucro foi 2. Okay? Esses foram os maiores lucros registrados. Todos os outros lucros, em novembro, outubro e março, foram todos iguais a 1. Okay? Então, os maiores lucros foram registrados em setembro, dezembro e julho. Okay? E a opção que contém esses 3 meses é a letra A. Julho, setembro e dezembro. Okay? Portanto, a resposta da questão 138 é letra A. Os maiores lucros foram registrados em julho, setembro e dezembro. Como vimos, era uma questão bem fácil, só de interpretação de texto aqui para definição de lucro e análise desse gráficozinho de barras. Os gráficos de barras
não costumam oferecer muita dificuldade em sua interpretação. Ok? Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima resolução.